organizar um seminário na Universidade do Algarve. Eu sou da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve e nós vamos ter um seminário no âmbito da rede, em articulação com a Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, um seminário subordinado ao tema Ação Pública, Imprevisibilidade e Mutações Sociais, o Estado à prova em tempos de incerteza. Portanto, trata-se de trabalhar a problemática do imprevisível e como é que o imprevisível convoca as políticas públicas para a intervenção e, portanto, aqui no domínio da reflexão sobre as políticas públicas, a ação pública em contexto de imprevisibilidade. Temos que pensar num comboio de tempestades, como é que convoca o Estado a agir, mas também não só o Estado, como os atores sociais do ponto de vista individual e coletivo. E, portanto, o seminário vai decorrer a 27 e 28 de maio na Faculdade de Economia da Universidade do Algarve, e que fazia aqui um apelo. Todas as intervenções no âmbito da rede são muito bem-vindas e, portanto, nós vamos fazer a chamada na próxima semana, vamos colocar no site da rede e, portanto, todas as participações são bem-vindas. Terminada esta operação de marketing, no âmbito da moderação desta mesa, portanto, subordinada ao tema abordagens jurídicas e económicas das desigualdades, nós vamos começar com uma comunicação do colega Gilmar António Bedin, da Unijuí, portanto, Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, e da URI, Universidade Regional Integrada do Alto Uruguaio e das Missões, subordinado ao tema a intervenção, o Estado Democrático de Direito e as desigualdades no Brasil. Depois vamos ter uma outra intervenção à distância, Luís Matos Macedo, da Unimontes e também da Rede de Desigualdades, atualidade da teoria de Adam Smith sobre desigualdades e pobreza, /riqueza numa sociedade capitalista, mas vamos avançar então para a comunicação de Gilmar António Bedin, o Estado Democrático de Direito e as desigualdades no Brasil. Obrigado. Está bem, ok. Bom, então, muito boa tarde a todos os que estão aqui presentes, senhores e senhoras, os que estão nos acompanhando, professor que coordena os trabalhos, muito obrigado. Cumprimentar o professor Casimiro Balsa, toda a equipe que organizou esse 27ª edição do Seminário Internacional, da Rede Internacional e Interdisciplinar sobre Desigualdade, muito importante. Professor Casimiro, muito obrigado pela gentileza do convite, pelo trabalho realizado. Em seu nome, cumprimento todos os professores que fazem parte da rede, que estão aqui presentes, nos acompanhando à distância, seja aqui de Portugal, da Suíça, seja do Brasil, de outros países que estão presentes, e todos os que estão aqui presentes. Eu acho que pela manhã a gente teve algumas questões centrais e vou retomar muito rapidamente para a partir daí falar algumas coisas sobre uma visão um pouco mais jurídica da questão da desigualdade, como isso se expressa, né? Acho que nós, professor, os professores que nos antecederam chamaram um pouco a atenção para a grande questão, professor Jorge, chamou atenção para a luta contra a desigualdade, a luta pela inclusão social, já desde os anos 80, dos anos 70, muito importante, né? Depois o professor, os professores que nos antecederam falaram um pouco sobre o combate ao ódio contra a igualdade e também o combate ao ódio à democracia. Essas questões são muito importantes estarem muito presentes. E por que eu estou retomando um pouco isso? Porque todos nós que trabalhamos com os temas que envolvem a questão da pobreza, a desigualdade, a questão da democracia, não podemos deixar naturalizar questões como estas. Não podemos entender como natural que se odeia a democracia, como natural que se odeia a ideia de igualdade, e, de uma certa maneira, isso tem uma importância fundamental, principalmente para quem fala a partir do Brasil. Por que isso? Por que fazer essa introdução? Porque a desigualdade, para nós no Brasil, ela foi historicamente bastante naturalizada, normalizada.
E aí, um pouco chamando a atenção e parabenizando, em nome da professora, a doutora Maria Joaquina Medeira, a existência de uma rede europeia, comunidade em Portugal, que combate a pobreza e a desigualdade. Me chamou muito a atenção, no primeiro momento, que o professor Casimiro fez referência à rede, porque nós somos um dos países mais desiguais do mundo e ainda não tivemos a ideia de ter uma rede nacional, por exemplo, no Brasil, de combate à pobreza e à desigualdade. Me chamou muito a atenção isso, né? Nós estamos entre os 5 ou 6 países do mundo mais desigual. Então, uma primeira questão muito importante é entender que, para nós brasileiros, muitas vezes, no imaginário brasileiro, a pobreza e a desigualdade ela está naturalizada dentro de uma certa perspectiva histórica que também tem uma boa ligação com Portugal desde uma certa maneira a independência do Brasil. Então nós temos no Brasil historicamente uma certa utopia autoritária que vem da história da, vamos dizer assim, da independência do Brasil e principalmente da Constituição de 1824. Constituição de 1824, a primeira Constituição do Brasil, ela tem a liderança de Dom Pedro I, obviamente também, então, descendente de reis portugueses, e a partir daí nós temos uma forma de fazer a história, que é uma forma de fazer a história de forma autoritária. Isso nós podemos chamar de uma espécie de utopia autoritária existente na história do Brasil e que mais ou menos tem já uns 200 e poucos anos oficialmente estabelecida. Aquilo que nós chamamos de uma utopia que se expressa no que chamamos de poder moderador. Para aqueles que não conhecem a história do Brasil, todo Estado moderno ele tem 3 poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Mas na Constituição de 1824, nós inventamos que o Brasil tinha 4 poderes. Então, nós quisemos constitucionalizar a democracia, dizer para o mundo que nós tínhamos um Estado constitucional, contudo, o imperador tinha 2 poderes. Ele tinha o poder executivo, normal, e ele tinha o poder moderador. O que significava o poder moderador? Toda vez que o imperador discordava de uma decisão tomada pelo legislativo ou pelo judiciário, ele poderia mudar a decisão tomada. Então, essa ideia de um poder moderador, ela perpassa toda a história do Brasil. E isso, de uma certa maneira, forma o que nós podemos chamar de uma certa utopia autoritária. Essa utopia é representada na realidade de hoje pelas Forças Armadas do Brasil. Então, toda vez que quer se contestar um governo eleito, normalmente se apela às Forças Armadas para dizer que elas devem exercer o poder moderador. E isso está no inconsciente coletivo brasileiro mais ou menos naturalizado. Então, isso é uma utopia autoritária presente. Então, um dos nossos problemas, ele vem de uma certa forma de construir a história do Brasil. Ao lado dessa utopia autoritária, nós temos desenhado, nos últimos anos, uma utopia democrática, muito importante, que também tem uma longa história e que, em termos constitucionais, ela está muito presente na Constituição de 1934, uma tentativa, 1946, uma tentativa, mas principalmente na Constituição atual, que é de 1988, que é uma Constituição extremamente democrática. Então, para aqueles que acompanham o Brasil um pouco de longe, nós temos no Brasil uma disputa entre 2 grandes utopias. Uma utopia autoritária, centrada no poder moderador, que é de 1824, e temos uma utopia democrática, mais recentemente consolidada, que está na Constituição de 88. E essas 2 disputas estão sempre muito presentes na atualidade. São 2 grandes utopias. Bom, o que vai diferenciar essas 2 grandes utopias é um pouco o debate que talvez o mundo esteja fazendo hoje. O debate entre, de uma certa maneira, o direito, o Estado do Direito, a democracia e, de uma certa maneira, por outro lado, a autocracia. Ou seja, não a força do direito, mas o direito da força. Então, por exemplo, retomando um pouco o que dizia a professora Viviane pela manhã, um pouco quando a gente pensa em Donald Trump, e ele diz:
eu decido porque eu quero, eu decido porque eu posso, ele não está reproduzindo uma utopia, uma forma de sociedade democrática, mas está reproduzindo uma perspectiva da história em que não o direito tem força, mas a força é que tem o direito. Então, com isso, eu fiz uma introdução para dizer, quando nós falamos de Estado democrático de direito, que é o conceito utilizado pela Constituição brasileira, ou o Estado de direito, ou Estado democrático, nós estamos partindo de um princípio, de uma clara distinção entre direito e poder. Em consequência, uma subordinação do poder ao direito. Então, quando a gente está discutindo democracia e autoritarismo, nós estamos profundamente discutindo ou a força do direito ou o direito da força. O mundo de hoje está entre essas duas questões colocadas. O governo Trump, mas também todos os movimentos daquilo que podemos chamar de extrema-direita, ele se move pelo que podemos chamar do direito da força. A força é que deve decidir as questões. Quando nós nos colocamos do ponto de vista da democracia, nós estamos dizendo algo diferente. Nós estamos dizendo que o direito construído coletivamente, democraticamente, é que tem que ter a força. Então, uma primeira questão que eu pretendo rapidamente abordar. Então, o que é o Estado de Direito? E por que fazer isso, talvez num grupo como o nosso? Porque eu acho que aqui, predominantemente, as pessoas vêm da sociologia, da ciência política, do serviço social, de um conjunto de carreiras, e a discussão mais claramente sobre Estado de Direito é uma discussão que talvez esteja mais próximo dos juristas. Normalmente as pessoas pensam mais em democracia, mas nós temos que lembrar que a democracia moderna não é só o governo do povo. A democracia moderna é uma democracia constitucional. Então, quando, por exemplo, a professora Viviane, de uma certa maneira, chama atenção que os movimentos extremistas, eles não respeitam minorias, nós temos que reconhecer que a democracia moderna, como uma democracia constitucional, ela estabeleceu um conjunto de freios ao exercício do poder, em que a maioria tem poder, mas ela não tem poder de destruir as minorias. Isso só existe na democracia constitucional. E a democracia constitucional, ela perpassa por aquilo que a gente chama da soberania como forma de legitimação do poder, mas ela também perpassa por aquilo que a gente chama das regras do jogo. Para nós juristas, quando falamos em democracia, nós falamos em Estado democrático de direito, ou Estado de direito, que pressupõe o quê? A mediação de todas as formas de poder por meio do direito. Então, o primeiro passo importante para responder, eu coloquei 4 perguntas muito rápidas aqui. Primeira forma de responder a primeira pergunta, o que é o Estado de Direito? Nós temos que partir desta distinção. Poder e direito, no Estado de Direito, são coisas distintas. E mais do que isso, no Estado de Direito, o poder se subordina ao direito. Então, a primeira questão importante, quando a gente fala de Estado de Direito, é falar dessa distinção e falar da subordinação do poder ao direito. Esse fortalecimento do direito revela que a institucionalização dessa forma de Estado produz, de forma geral, a eliminação do arbítrio dos poderes públicos, a submissão do poder ao império do direito e o reconhecimento de direitos e garantias fundamentais. O poder, nas nossas formas de sociedades modernas, de democracia constitucional, é sempre uma forma de exercício do poder por meio do direito. Então, quem é eleito presidente, vocês passaram por uma eleição domingo, ele tem um conjunto de prerrogativas constitucionais que ele pode exercer. Ele não pode, no dia seguinte, dizer, eu vou fazer qualquer coisa. Qual a questão dos movimentos da extrema-direita? Que quando ele é eleito, ele acha que pode fazer qualquer coisa. Isso, de uma certa maneira, é um conflito direto com a ideia de democracia constitucional. Porque o princípio da soberania, o princípio da maioria, é um princípio entre um conjunto de princípios.
Então, nós dissemos, numa democracia constitucional, no Estado democrático de direito, nem o povo é soberano. Por quê? Ele, para decidir determinadas questões, tem que observar um conjunto de regras do jogo. Isso dá um exemplo muito claro sobre isso. Se, ao contrário, em Portugal, nós estivéssemos no Brasil e fôssemos, por exemplo, discutir a institucionalização da pena de morte no Brasil. Fôssemos fazer um plebiscito sobre isso, provavelmente 90% da população votasse favorável a essa adoção dessa medida penal. E imaginar que nenhum dos representantes da extrema-direita pensou nisso é uma grande tolice. Mas por que nós não fizemos um plebiscito sobre a pena de morte? Porque, obviamente, o plebiscito sobre a pena de morte viola uma das regras estabelecidas com a Constituição, que é a garantia dos direitos fundamentais, entre os quais o direito à vida. Eles são, pela nossa ordem constitucional, direitos que não podem ser alterados. Então, nesse sentido, a própria ideia de que quem ganhar uma eleição pode fazer qualquer coisa, ela é incompatível com a estrutura institucional que nós fizemos. Então, essa é uma primeira dimensão fundamental do Estado do Direito. De uma certa maneira, dizer que o Estado de Direito é o Estado submetido ao império do direito. Isso significa um conjunto de coisas. Em primeiro lugar, que é um Estado sujeito ao direito, em especial uma Constituição, é um Estado que atua por meio do direito e é um Estado sujeito à ideia de justiça. Essas três coisas, elas andam junto com a ideia de Estado de Direito, se nós quisermos, de democracia constitucional. De uma certa maneira, dizer que o Estado está sujeito ao direito significa que o poder político não é algo livre, desvinculado, transcendente de toda a legislação. Ao contrário, quer dizer que o direito conforma o poder, organiza e sujeita o poder a um conjunto de regras e princípios. Isso é muito importante. Em outras palavras, quer dizer que o direito curva o poder, colocando sob o império do direito. Sob o ponto de vista prático, isso quer dizer que o Estado, os poderes locais, regionais, os órgãos, funcionários, agentes dos poderes públicos devem observar o respeito e cumprir as normas jurídicas em vigor, tal quanto todos os particulares. Então, nesse sentido, na democracia constitucional, no Estado democrático do direito, o direito tem um papel fundamental. Como é que isso aparece nos debates hoje muito frequentes da chamada extrema-direita? Uma das primeiras questões que todo grupo de extrema-direita que chega ao poder é fazer uma reforma da Constituição ou substituir os juízes de uma corte constitucional. Por que essa estratégia é tão importante? Porque, obviamente, que as cortes constitucionais têm a última palavra sobre o que diz o direito. E isso revela, de uma certa maneira, a importância que o direito tem do ponto de vista mais geral. Então, essa é uma primeira dimensão essencial. A segunda dimensão essencial é que o Estado de Direito é o Estado de direitos e garantias fundamentais. Aquilo que, de uma certa maneira, é muito presente, que nós temos direito à vida, que nós temos direito à alimentação, que nós temos direito à moradia, e justamente quando a gente fala de populações vulneráveis, a gente está falando de um conjunto de pessoas que têm dificuldade de acesso a esse conjunto de direitos. Então, essa é uma segunda dimensão importante. Uma terceira dimensão é que o Estado de Direito é um Estado que adota o princípio da razoabilidade, ou seja, o Estado que, de uma certa maneira, não faz grandes excessos, um Estado que, de uma certa maneira, tem ponderação ao agir. Uma quarta dimensão é que o Estado de Direito estabelece o princípio da legalidade da administração, ou seja, o Estado, o poder, só pode agir desta forma. Quinta dimensão é que o Estado de Direito é um Estado que responde pelos seus atos. Toda vez que um funcionário público fizer alguma coisa fora do direito, o Estado é responsável por aquele ato. Sexta dimensão, são 10 ao todo para chamar atenção, e daí vamos trabalhar rapidamente um conceito. A sexta dimensão essencial é que o Estado de Direito é um Estado que garante a via judiciária. Toda vez que nós, diante de um conflito com o outro, num conflito com o próprio Estado, nós estamos descontentes, a gente pode apresentar um processo judicial. Da mesma forma, quando o Estado
eventualmente nos acusa de alguma coisa, nós temos direito ao acesso a um processo justo, temos direito a um advogado, temos direito a um processo regular. Sétima dimensão. Sétima dimensão essencial que o Estado de Direito é um estado de segurança e de confiança das pessoas. E, portanto, nesse sentido, é um estado da certeza da aplicação da lei, da clareza, da racionalidade do trabalho legislativo e da transparência no exercício do poder. Então, nesse sentido, qual é a finalidade do direito? Ele garantir a paz social, garantir, de uma certa maneira, a certeza dos nossos atos e garantir também um pouco quais são as dimensões que o Estado pode agir, em que situações ele pode agir, em que situações ele pode relativizar um direito fundamental. Oitava dimensão, que o Estado de Direito é um Estado estruturado a partir da divisão dos poderes. Essa questão clássica, o que faz o Poder Legislativo, o que faz o Poder Executivo, o que faz o Poder Judiciário. Nona dimensão, o Estado de Direito é um Estado de liberdade e de igualdade. Então, de uma certa maneira, o que nós estamos dizendo nesse sentido que o professor Marc Henry trabalhava antes? Nós não podemos aceitar a ideia de que a igualdade seja relativizada, porque isso faz parte do Estado de Direito. Obviamente que quando nós criamos o princípio, o professor Marc Henry inclusive citava a primeira declaração de direitos do homem e de cidadão, ele dizia, lá está afirmado que todos nós somos iguais perante a lei. Essa afirmação ela não é gratuita, não é que nós sejamos todos iguais economicamente diante da lei. É que antes disso a ideia de desigualdade era natural. Então, se vocês forem retornar a Aristóteles, o pensamento antigo, vai dizer, todos nós somos filhos da mesma mãe, da terra-mãe. Só que uns nascem com alma de ouro, de prata e de bronze. Quem nasce com a alma de ouro é para governar. Quem nasce com a alma de prata é para guerrear. E quem nasce com a alma de chumbo é para trabalhar. Essa era uma visão ontológica, cósmica da desigualdade. E quando você firma a primeira declaração, você tem que dizer: não, não, não é isso. A igualdade é um princípio fundante das nossas sociedades. E também a liberdade, a ideia de que nós podemos fazer um conjunto de coisas. E liberdade aqui não no sentido dos libertários, não no sentido do neoliberalismo, que a única liberdade possível é a liberdade de mercado ou o extremismo da liberdade de expressão, não. Liberdade aqui nos seus sentidos múltiplos, de liberdade de ir e vir, liberdade no sentido de se comunicar, mas de liberdade no sentido de se integrar com outro, associativa e assim por diante. Ou seja, liberdade nos seus diversos significados. E a última dimensão que eu chamo a atenção aqui é que o Estado de Direito é um Estado republicano, no sentido que ele se fundamenta, por exemplo, no cuidado do bem público, no partilhamento de uma vida comum e também de uma forma de uma construção coletiva da sociedade. De uma certa maneira, isso nos permite, pensando nessas 10 dimensões, de dizer que o Estado de Direito é, em síntese, uma forma específica de Estado que se subordina ao direito, que defende direitos fundamentais, a segurança dos cidadãos e que tem por base o princípio da razoabilidade, a responsabilidade pelos seus atos, o respeito à via judiciária. Além disso, é uma forma de Estado que se estrutura a partir da divisão dos poderes, da descentralização de suas atividades, sendo a administração orientada pelo princípio da legalidade e voltada à supremacia do princípio da liberdade e igualdade, sem nunca afastar o fundamento popular e a defesa do bem público. Tudo isso faz parte do que nós chamamos de democracia hoje, e que eu estou chamando aqui, juridicamente, de Estado Democrático de Direito. Então, primeira questão que a gente tem que pensar é que a democracia, quando nós falamos de democracia hoje, ela é muito diferente, por exemplo, da democracia grega, que é uma democracia simplesmente majoritária, que é uma democracia de pequena participação, que é uma democracia de uma certa maneira, que admite e convive com as desigualdades estruturais do ponto de vista do chamado status civitatis. A democracia moderna rompe com isso, estabelece um conjunto de regras do jogo e ela vai aparecer para todos nós como democracia constitucional. O melhor autor europeu que fala sobre isso hoje chama-se Luigi Ferraioli, um jurista italiano.
Aqui em Portugal tem um autor muito bom, que eu vi que o professor Casimiro também trabalhou no texto dele, que se chama José Joaquim Gomes Canutilho. É um excelente jurista, tem um livro também sobre isso. Então, o que eu quis dizer nesse primeiro momento da minha apresentação, na minha primeira pergunta? O que é o Estado de Direito? O Estado de Direito é isso, um Estado de múltiplas dimensões, é um Estado em que o poder é perpassado pelo direito, que isso significa um conjunto de garantias para a proteção de cada um de nós, proteção das minorias diante das maiorias e assim por diante. Então, essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta: Portugal adotou essa forma de Estado? A resposta, evidentemente, sim, desde a Revolução dos Cravos, desde a reconstitucionalização do país. E a pergunta mesmo que está aí é: o Brasil adotou essa forma de Estado? Sim. Desde 1988, portanto, nós estamos aí já com 38 anos de história, o Brasil adotou essa forma de Estado. E tem uma Constituição muito, muito importante nesse sentido. E isso inaugurou, de uma certa maneira, isso deu origem a essa disputa que eu dizia entre duas grandes utopias. A utopia autoritária do passado e a utopia autoritária democrática mais recente. Quando vocês olharem para o Brasil, olhem um pouco essa disputa. Isso está muito presente no Brasil. Então, vocês peguem, por exemplo, o governo anterior. Ele era o representante mais evidente do poder moderador. Quando ele se referia às Forças Armadas, ele fazia referência a minhas Forças Armadas. A minhas Forças Armadas que vai usar o poder moderador. Quanto ao atual presidente, vai representar essa utopia mais democrática, essa utopia democrática, dizer assim, não, o Estado de Direito tem um conjunto de regras, nós temos um conjunto de políticas públicas, nós temos que adotar políticas no sentido redistributivas, nós temos que ter políticas de intervenção do ponto de vista da produção daquilo que a Constituição chama de produzir uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é a utopia presente na Constituição de 88. Então, o Brasil adotou essa forma, melhorou a sua legislação, hoje tem um arcabouço institucional adequado, contemporâneo? A resposta é sim. Aí vamos, então, duas perguntas respondidas: o que é Estado de Direito? O Brasil adotou essa forma de Estado de Direito. Vamos à terceira pergunta. Qual é o maior desafio, ou um dos maiores desafios, dessa forma constitucional, dessa forma democrática no Brasil? É sem dúvida, e a resposta, a meu ver, é bastante contundente, é a questão da desigualdade econômica. Toda vez que a gente pensa a ideia de desigualdade, o professor Casimiro fez um belo texto sobre isso, o professor Marc Henry também agora na manhã discutia toda essa questão da igualdade, diferença, questão de novas formas de igualdade, de desigualdade, né? Ou para usar o termo já mais clássico das múltiplas desigualdades. Qual é de todos esses problemas o maior desafio a essa forma de Estado, pelo menos olhando a partir do Brasil e da perspectiva que eu trabalho? É a forma da desigualdade, profundamente desigualdade econômica e social. As desigualdades que a gente podia pensar, racial, desigualdade de gênero, as desigualdades regionais, tudo isso são muito importantes no Brasil. O Brasil é um país continental e nós temos muitas desigualdades. Mas eu acho que a desigualdade, na minha percepção, mais importante, o que causa maior dano é a desigualdade econômica e social. Por quê? Talvez diferente de outros países, alguém aqui pela manhã falava em castas, pensamos aí na Índia, né? Ou mesmo voltássemos à Idade Média. Eu acho que um conjunto de problemas que existem no Brasil, ele é mais funcional do que estrutural. Por exemplo, sei que isso é polêmico, tem um conjunto de colegas que vão falar hoje, amanhã a gente pode pensar isso de maneira mais conjunta, né? A diferença entre uma desigualdade ou um racismo estrutural e funcional. Por exemplo, se no Brasil o Pelé, eu acho que vou citar um exemplo aqui de alguém que já faleceu, mas que todo mundo sabe, conhece, né? Se o Pelé dissesse, eu vou jantar na sua casa, ou coisa parecida, eu acho que nenhum brasileiro criaria qualquer óbice. Ou se fosse, sei lá, uma pessoa extremamente famosa, uma atriz famosa, alguma coisa assim.
O que me parece mais acentuado quando a gente trabalha com ideias dos problemas do Estado de Direito no Brasil é a desigualdade, que eu chamaria assim, econômica, nesse sentido mais profundo. Por quê? Porque as desigualdades econômicas geram um conjunto de consequências, vamos chamar assim, vivenciais e existenciais muito profunda. Por exemplo, uma pessoa que tiver uma boa condição de vida econômica, ela viveria em média no Brasil 76 anos, 77 anos, 80 anos. Aí estou falando numa questão existencial. Se nós pegarmos algumas periferias brasileiras, e aí independente da raça, de gênero e assim por diante, as pessoas podem viver em média 50 anos, 55 anos, ou alguma coisa assim. O mesmo se daria em relação às questões, vamos dizer assim, menos vitais e mais existenciais, de como as pessoas vivem, como ela se transporta na sociedade, como ela se move na sociedade, os amigos e tudo mais. Pensando um pouco aquilo como alguém já falou, o professor Casimiro fala no seu texto, né? Pensando a partir de Amartya Sen, a teoria das capacidades, né? Se você no Brasil tiver boas condições econômicas, muito daquilo que poderíamos chamar assim do acesso aos bens da sociedade, ele tem alguns limites raciais, de gênero. Eu diria que sim, mas ele ficaria bastante relativizado. Por isso, na minha interpretação, nessa fala, eu chamo a atenção para as desigualdades de fato materiais. Por que isso? Porque nós temos no Brasil um nível de desigualdade e nós não estamos conseguindo vencer isso muito grande. Então, se a gente pegar os dados, e sei que a professora Lenise vai falar mais tarde sobre esses dados, a professora Ana também, a professora também Everton, mas a gente vai pegar historicamente um pouco o nível de desigualdade na faixa de 46% entre a faixa que tem 10% que tem a melhor renda e os 10% que tem a menor renda. 46 vezes é uma taxa extraordinariamente alta. Nos últimos anos, por uma questão de conseguirmos tirar um conjunto de pessoas da pobreza ou da extrema pobreza, nós conseguimos avançar um pouquinho para a faixa de 37 vezes, 38 vezes. Então, houve algum avanço nos últimos 20, 25 anos, sim, mas ainda temos uma diferença muito grande. Então, se a gente for pegar e voltar a semana passada no Brasil, uma nova legislação para funcionários públicos, nós temos uma chamada lei do teto. Quanto máximo pode se ganhar no Brasil do ponto de vista de funcionário público? Se eu não estou enganado, é 46 mil. 46 mil. Mas nós aprovamos um conjunto de, chamado penduricários, um conjunto de coisas agregadas, que é normal um juiz passar de 46 mil para 200 mil, por exemplo, né? Enquanto que o salário mínimo é 1.400 agora, 1.600 agora a partir. Então é muita diferença, né? Bom, e por que isso? E aí a última questão. Por que isso? É quase uma introdução, depois os demais professores brasileiros vão aprofundar isso, né? Mas por que que isso, então, a última questão é porque isso é um enorme problema para o Estado de Direito. Então nós já vimos o que é o Estado de Direito, nós já vimos, de uma certa maneira, se o Brasil adotou essa forma de Estado, e terceira, qual é o maior desafio? Então, nós já vimos o que é Estado de Direito, vimos que o Brasil adotou isso e vimos que a maior, na minha visão, o maior desafio é as desigualdades econômicas de remuneração, de acesso à riqueza do país, certo? E a quarta e última pergunta, para a gente ir fechando, é por que isso é um problema que, pelo menos, deve nos preocupar muito? E é um problema que está mais ou menos naturalizado. Então, por exemplo, nós não temos uma rede nacional de combate à pobreza ou uma rede nacional que discute a questão da desigualdade. Primeira questão, porque isso está mais ou menos naturalizado no país, né? E, de uma certa maneira, estamos com dificuldade de superar isso. E por que que isso, para o Estado de Direito, para a democracia constitucional, é um enorme problema? Porque isso produz o que se chama de uma fratura na cidadania. Qual é a ideia básica, de uma certa maneira, da cidadania? A ideia de que todos nós somos iguais perante a lei e que nós todos temos os mesmos direitos
e os mesmos deveres. Então, de uma certa maneira, modernamente, nós vamos dizer que todos nós somos iguais perante a lei, que todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Contudo, quando uma sociedade é muito desigual, esta ideia ela acaba sendo fraturada. Se nós, então, voltando ao que o professor Marco Henrique diria de manhã, se nós aceitarmos normalmente a ideia de que a desigualdade passa a ser o normal e não mais a igualdade, isso vai produzir, com o tempo, uma fratura da cidadania em 3 grupos de cidadãos. O sobre-cidadão, que só tem direitos, o cidadão, que tem direitos e deveres, e o subcidadão, que só tem deveres. Equacionar essa fratura é um dos maiores desafios hoje no Brasil. Então, nós temos um grupo que dá em torno de 10% da nossa população que tem uma autopercepção de si que ele só tem direitos. Ele não acha que não tem que dividir nada com a sociedade, não deve ajudar o país a se projetar para o futuro, o seu filho não deve estudar na escola pública, deve ter um conjunto de privilégios. E toda vez que o governo, qualquer governo, vai mexer nesses privilégios, por exemplo, discutir uma reforma tributária e tributar de forma progressiva quem ganha mais, é um debate interminável. Então, recentemente foi feita uma reforma tributária no Brasil e uma das propostas, muito tímida do governo, era criar uma diferença em termos de imposto de renda para quem, de uma certa maneira, tem uma renda média e aqueles que têm uma super renda. Todos os jornais, a Faria Lima, que é o que tem toda a força do capitalismo financeiro do Brasil, todo mundo nesse sentido contrário a isso. Por quê? Não, porque os ricos não podem, isso vai tirar investimento do país e assim por diante. Então, os 10%, eles só têm direitos. E quando um dos seus filhos, como agora recentemente aconteceu, um dos seus filhos comete um absurdo na sociedade, eles arranjam um jeito de tentar burlar o poder judiciário. Então, essa é a primeira questão, desse grupo. Depois tem um grupo de uns 60 e poucos por cento da população, que são cidadãos que têm direito, têm deveres, às vezes tem algum problema aqui, outro lá, mas estão mais ou menos colocados num patamar intermediário, talvez padrão, que seja padrão também em Portugal, nos países europeus. Bom, e tem uns 20% que aí são os subcidadãos. Aí sobre isso nós poderíamos fazer toda uma discussão muito importante se esse grupo é um grupo excluído da sociedade, como a gente já fez várias referências, ou se ele é um grupo subincluído perversamente. Certo? Daria para fazer uma boa discussão sobre isso. Por quê? Tem um autor brasileiro chamado Marcelo Neves que ele desenvolve um pouco uma tese, não da exclusão, mas da inclusão perversa. Ele diz: todo aquele que é vulnerável do ponto de vista da sociedade, todo aquele que só tem deveres, ele não necessariamente é excluído. Por exemplo, será que ele é excluído do Código Penal? Será que ele é incluído dos seus deveres mais gerais com a sociedade? Então, só para problematizar um pouco isso, né? Se esse grupo é um grupo excluído ou se ele é um grupo incluído perversamente do ponto de vista da sociedade, porque ele só tem deveres. Esse é um debate, eu diria assim, muito importante. Então, dentro dessa questão de que nós não podemos, por exemplo, normalizar o ódio à igualdade, não podemos normalizar o ódio à democracia. Por que isso é importante, vindo de uma tradição como a brasileira, que já tem uma grande perspectiva histórica nesse sentido e que a gente está fazendo avanços importantes? Porque isso gera, do ponto de vista da sociedade, um conjunto de implicações muito importante. E reconstruir isso depois de uma certa memória coletiva de como uma sociedade desigual funciona, não é fácil reconstruir. Então, eu diria que hoje nós temos 2 desafios no Brasil: de enfrentar essa utopia autoritária do passado, enfrentar um pouco a força do neoliberalismo e da extrema-direita, e, ao mesmo tempo, construir novas formas simbólicas de
repensar ou de recolar, vamos dizer assim, reconectar a nossa cidadania. E isso não é uma tarefa fácil. Por quê? Porque, obviamente, quando a pessoa vai olhar para o Estado brasileiro, ela vai olhar de forma muito diferente para o Estado brasileiro. O grupo dos sobre-incluídos vai olhar para o Estado brasileiro como uma forma de ampliar a sua, vamos chamar assim, a sua riqueza. E vai ver no Estado brasileiro uma estrutura que possibilita, de uma certa maneira, ampliar a sua riqueza. Enquanto que o subincluído vai olhar para o Estado brasileiro, como regra, apenas como uma estrutura de violência. Com todo, eu diria assim, com todo o matizamento que hoje a gente tem que fazer, que desde os anos 2000, primeiro com o governo Fernando Henrique Cardoso, depois com os vários governos mais à esquerda, foi se construindo, por exemplo, de Bolsa Família, de um conjunto de benefícios. Isto é bastante recente e que vai criando, em relação do Estado, uma certa ambiguidade. O Estado já não é mais para esse grupo de baixo apenas violência. Ele também é uma forma de garantia da cidadania. O mais importante é a gente saber que esse é um desafio enorme que nós temos no país, temos que fazer um avanço em relação a isto. Então, nós podemos dizer que nós avançamos muito institucionalmente no Brasil, da forma jurídica, institucional, constitucional, e que isso é fundamental. Mas também nós temos que lembrar que nós temos ainda uma tarefa muito grande pela frente. Então, se por um lado nós temos que ter consciência de todos os problemas que nós temos historicamente, presencialmente, hoje nesse momento, também nós temos que olhar que fizemos nos últimos 38 anos grandes avanços. Hoje, pelo menos, temos duas utopias disputando. Temos dois caminhos colocados. Isso, para nós, historicamente, é uma grande transformação. Historicamente, nós só tínhamos a lembrança da utopia autoritária. Agora isso está mais ou menos em disputa. Então, de uma certa maneira, para finalizar, eu gostaria de dizer que, de uma certa maneira, os brasileiros têm que continuar lutando contra as desigualdades existentes, contra as suas consequências. Devem buscar construir alternativa para superar ainda este quadro adverso e tornar efetivo os benefícios do Estado de Direito para todos. Não só para um grupo, mas para todos. Nesse sentido, é importante lembrar, como fala um autor brasileiro chamado Celso Solaffer, ao lembrar de Tocqueville, que todos aqueles que querem um mundo melhor devem velar, que tem o sentido de cuidar e combater. Por isso, se os brasileiros querem construir uma sociedade, como diz a nossa Constituição, livre, justa e solidária, terão que reafirmar ética e politicamente este projeto, fazendo avançar o país no sentido do seu futuro melhor. E é isso, de uma certa maneira, que permitirá ao Brasil a construir uma sociedade com respeito à dignidade de todos. Muito obrigado, era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado ao professor Gilmar Bedin pela estimulante e interessante Obrigado. comunicação. Muito interessante essa tensão entre utopia democrática e utopia autoritária. Eu passava agora a palavra ao colega Luís Matos Macedo, de Unimontes e da Rede de Desigualdades,